Eu vou dar início a mais um estudo da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, e eu havia parado no capítulo 5, no verso 25, que diz: vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. No estudo anterior nós estávamos vendo as atribuições da esposa, a sua função, dizendo que os dois são iguais, existe igualdade diante de Deus, mas as funções são diferentes. E quando nós chegamos aqui no marido, já se requer amor. Ele é a liderança, mas é uma liderança amorosa. Não é uma liderança de força, ou de ditadura, ou de tirania, mas já se coloca ele como cabeça, e nós vimos isso no verso 23, e se coloca que a mulher em tudo esteja sujeita, mas quando Paulo já escreve, Paulo já cobra, tu é o líder, tu é o cabeça, mas é em amor. Tu tem que amar a tua mulher, então tu vai ter uma liderança amorosa, e aí tu vai se tornar um servo. Não é uma liderança egoísta, e esse é o nosso maior problema. É o egoísmo, é um ego glorioso, é tudo para mim, eu, é para mim, para mim, para mim. E a gente não se coloca como servo, como a Bíblia nos chama a fazer, como o cristianismo nos chama. E aí eu volto a dizer o que disse o nosso amado Senhor Jesus Cristo: eu vim para servir, não para ser servido. E nesse ponto, o marido vai se colocar perante a esposa como um servo. É dessa forma que ele vai agir, é dessa forma que ele vai operar, é dessa forma que ele vai dirigir a sua liderança, amando as vossas mulheres, amando. E o apóstolo Paulo dá o exemplo de Cristo, como também Cristo amou a igreja. A igreja é a noiva, é a esposa do Cordeiro, tu vai ver isso em Apocalipse. E o Cordeiro amou a esposa e se entregou por ela. E tudo o que Cristo faz, e que o nosso amado Senhor Jesus Cristo ele faz em prol da sua igreja, em prol da noiva. Ele deu o seu sangue pela igreja, ele resgatou a igreja pelo seu sangue, ele vive para interceder pela igreja, e ele nos envia o Espírito Santo para estar conosco, para santificar, para trabalhar na igreja, para que a igreja seja do jeito que Ele quer. Mas existe o que? O sacrifício de Cristo. E aí começa a tocar no homem. É uma liderança que vai exigir sacrifício, vai exigir abnegação, e aí isso é uma coisa que hoje ninguém quer, porque não é o que o mundo prega. O mundo prega a autorrealização, é o humanismo, tu tem que te realizar, tu tem que pensar mais em ti mesmo, tu tem que buscar o teu prazer, a tua realização, a tua satisfação pessoal. E não é tu te colocar como servo. O mundo não espera isso aí. E o mundo não deseja. E a propaganda que se faz, a mídia que se faz
seja feliz, e até Deus quer que tu seja feliz. E se tu não está feliz, toma uma providência na tua vida, muda o rumo da tua vida. E se para mudar o rumo da tua vida tu tem que te separar, tu tem que mudar, tu tem que sair, sai, mas seja feliz. E aqui já o apóstolo Paulo já apresenta o plano de Deus, é sacrifício, e é se entregar, e é abnegação. Tu vai ter que negar a ti mesmo, vai ter que ter sacrifício, é um amor sacrificial do esposo. Então muitas vezes você pensa que da mulher se cobra submissão. Eu acredito que é muito mais fácil ser submisso, porque é uma atitude. Isso é uma atitude, pessoal. Agora, amar como Cristo amou a igreja é algo muito maior. Teu sacrifício, se sacrificar, se colocar por último, e ser líder. E liderar é saber, ele vai ter que conhecer o plano de Deus, ele vai ter que saber o que Deus deseja e o que Deus tem planejado para a família, e ele vai ter que levar essa família até o lugar onde Deus quer que essa família esteja. Então, a função do homem é muito mais pesada, a cobrança no homem é muito maior, porque ele é o sacerdote, ele é o cabeça, ele é o responsável por levar a família ao altar, a colocar a família na presença de Deus, e ele sempre vai ter que se colocar por último. Ele tem que se ocupar com a sua família, para que a sua família esteja na posição que Deus quer, e Deus vai requerer dele. Então, o homem está numa posição delicadíssima, por isso que ele precisa de uma auxiliadora. É por isso que ele precisa de alguém para estar junto com ele, que não é bom que ele esteja só, porque a função dele é pesada. E ele precisa de alguém que o ajude. Mas como nós vivemos numa posição de guerra, é o que a gente vive diariamente, é um combate diário, então se torna muito difícil desse homem ter ajuda. Ele está sozinho e todas as decisões vão ser cobradas dele. E quando ele errar, pode ter certeza que a mulher está pronta para jogar na cara, para afrontar as decisões erradas que ele tomou. E aí ele vai ter que ter muita sabedoria para que ele não tome decisões isoladas, porque ele vai ter que envolver a sua esposa em tudo que ele fizer. Ele vai ter que colocar ela junto, sob a pena dele pagar um preço altíssimo diante de Deus e diante dos homens, porque na hora que der errado, a mulher não vai poupar, a mulher não vai preservar, a mulher não vai entender, a mulher vai culpar, vai acusar com toda a força. Então ele vai ter que ter sabedoria, e Pedro fala isso aí na sua epístola, coabitar com a mulher com entendimento como vaso mais frágil. Nós vamos para Pedro 3:7 diz assim: igualmente vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós mesmos, vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Então o marido, da mesma forma, ele vai ter que ter um procedimento de entendimento, ele vai ter que se sujeitar também, embora que ele não seja a total submissão, porque ele vai ter que dar a última palavra, ele vai ter que decidir, e a responsabilidade da decisão vai cair sobre ele, mas ele vai ter que se submeter, e ele vai ter que se sujeitar também à esposa. E aí nós vamos voltar para Efésios 5:21, sujeitar-vos uns aos outros. Então, mesmo a submissão da esposa é uma proteção.
A esposa ser submissa ao esposo, ela está protegida, ela está coberta, ela está segura. O homem está exposto, porque ele vai ter que se sujeitar, ele vai ter que coabitar com ela entendimento, ele vai ter que buscar o conselho, ele vai ter que buscar a ajuda dela. E ele vai ter que resolver a situação. E a cobrança é grande, é amar a esposa, ele tem que amar. E quando a gente ama, a gente cuida e a gente preserva. E aí entra muita coisa, é respeito, e muitas vezes a gente não tem, o homem não tem. Ele toma uma liderança tirana, ele toma as rédeas e ele faz o que ele quer, e ele não está nem aí, e ele está errado. Ou muitas vezes ele não assume coisa nenhuma. Então nós temos duas posições. Muitas vezes o homem se omite da liderança e ele não ocupa a sua função, e ele é omisso e ele está em rebeldia porque ele tem que assumir. Foi para isso que Deus colocou ele no lar e ele não está cumprindo a função dele. Ou ele se torna um tirano e ele toma as rédeas e ele decide, e ele rebenta com todo mundo, e ele é um homem egoísta, e ele é rebelde. Agora, o que Cristo está chamando o marido na sua palavra é que ele ame a esposa. E aí Cristo, o apóstolo Paulo pega o exemplo de Cristo, que ele se entregou pela igreja. Ele deu tudo pela igreja, ele deu a vida pela igreja. Então o homem vai ter que dar a vida pela esposa. Ele vai ter que ter a abnegação, ele vai ter que negar a si mesmo. Ele vai ter que se dobrar, ele vai ter que ouvir, ele vai ter que atender, ele vai ter que cuidar, ele vai ter que proteger, ele vai ter que fazer toda a função. E além de tudo ele é o que decide. E se ele não buscar ajuda, e se ele não se colocar também sujeito à mulher em determinadas situações, ele está perdido. Porque ele vai ter duas cobranças. Ele tem a cobrança de Deus pelo que ele faz, e ele tem a cobrança da esposa e da família. Porque pode ter certeza, na hora que tudo der errado, a mulher vai ficar só te olhando. Só te olhando. Quem sabe ela nem opinião deu, ela não fez nada, ela não ajudou em nada, mas ela vai condenar, e ela vai condenar com toda a força. E quem sabe até olha e coloca diante de Deus: olha o marido que tu me deu, olha o esposo que tu me deu um traste. Ou muitas vezes esse aí não foi Deus, esse aí que eu peguei foi o diabo que me deu, esse é do diabo. Então a esposa não vai para o pai, e eu já disse no outro áudio, a mulher sabe bater, ela rebenta com o homem. Com as suas palavras ela destrói a vida do homem, ela consegue colocar o homem no pó, no lixo, com as suas palavras. Então o homem tem uma função delicadíssima de ser o representante diante de Deus, de assumir a posição, mas de se entregar. Ele vai ter que morrer. Ele vai ter que morrer. Se diz, eu já escutei, que para haver um casamento, um matrimônio, uma boda, uma festa, um casamento, primeiro tem que haver 2 funerais. Os 2 têm que morrer. Pois se um não morrer para si, se cada um não morrer para si mesmo, não vai dar certo. Se nós entrarmos num matrimônio, cada um buscando o seu próprio interesse, não existe um ponto comum, não existe comunhão. Eu quero o meu interesse e o outro lado quer o seu interesse, e não são os mesmos. Porque o meu interesse é o meu bem-estar, eu estar bem, eu estar super legal. O outro lado também que é a mesma coisa, que é o seu interesse, o seu prazer, a sua realização, a sua autossatisfação. E aí você entra no matrimônio esperando o quê? Encontrei a pessoa que vai me fazer feliz. Então, essa pessoa que está do meu lado, ela vai ter que trabalhar para me fazer feliz.
Eu quero ser feliz e encontrei outro para me fazer feliz, ou outra para me fazer feliz. Então, são duas pessoas buscando a minha felicidade, então eu vou conseguir. Só que não é desse jeito. Tem que haver a morte, tem que haver o sacrifício, tem que se deixar morrer para o eu, para si mesmo, e se colocar como um servo. Então, do homem se cobra isso. E as coisas não vão dar certo. Não vão dar certo porque nós estamos vivendo com duas pessoas que são egoístas ao extremo. Ninguém quer morrer para si mesmo. Todo mundo quer buscar o seu próprio interesse. O homem quer buscar o seu interesse e a mulher quer buscar o seu interesse. Então, não existe comunhão. Não existe um objetivo comum entre os dois. O objetivo nosso é esse. O nosso é um objetivo conjunto. Não existe unidade. Quando Cristo é a igreja, existe uma unidade. O que Cristo quer para a igreja é o que a igreja quer para ela. Quer dizer, deve ser assim a princípio. O que Cristo deseja, aonde Cristo quer colocar a igreja no lugar de honra, é num altar, é ser glorificada, é ser santificada, é ser purificada. É apresentar para si uma igreja gloriosa, sem mácula, que não tenha mancha nenhuma, não tenha ruga nenhuma, não tenha, mas uma igreja santa. Jesus está dizendo, é isso que eu quero uma igreja santa e irrepreensível. Então, Jesus trabalha para que essa igreja chegue a esse lugar. E aí existe uma comum união, é uma união comum, é a igreja quer o que Cristo quer para ela. Então, existe uma união comum entre os dois. Agora, dentro do matrimônio não existe uma comum união, uma união comum dos dois. Porque cada um está puxando para o seu lado, cada um puxando brasa para o seu assado. E aí o homem é o principal, que ele vai ter que morrer para dar certo. Eu não sei se tu já ouviu, mas existe uma aplicação que você fala do bacon com ovos. E aí você faz uma brincadeira que lá entre os animais do sítio, eles queriam fazer um agrado para o seu senhor, para o patrão, para o dono do sítio. E aí queriam fazer para ele um café da manhã com bacon com ovos. Isso é uma aplicação. Bacon com ovos para ele. E aí entrava o porco e a galinha nesse café preparado. Só que a galinha simplesmente ela colocava o ovo e deu. Ela fez a sua parte, entregou o ovo e saiu fora. Ela está envolvida nesse bacon com ovos. Ela vai entrar, vai colocar o ovo, deu a sua parte e saiu ilesa. Agora, para ter o bacon, o porco vai ter que morrer. Não tem como ele dar o bacon sem dar a vida dele. Então, as duas partes estão em posições diferentes. A galinha está envolvida, porque ela vai colocar o ovo, vai dar um ovo. Mas o porco está comprometido. Ele não está envolvido, ele não vai dar uma tira de bacon e estou fora, não. Ele está comprometido, a vida dele vai se perder, ele vai morrer. E aí muitas vezes é o que acontece no casamento, no matrimônio. A mulher está envolvida, ela está ali, na dela, mas numa posição cômoda em certa situação, porque ela não é o cabeça. Ela não é a que tem que prover segurança. Ela não é a que tem que resolver. Ela se mete, mas é demitida. Não é que ela tem essa função. Ela tem que ajudar, auxiliar, fortalecer, animar. Ela tem que ser grata. Ela tem que ajudar o homem a ocupar a sua posição e fazer a sua tarefa com maestria. Essa é a sua função, é auxiliadora.
Mas ela entra muitas vezes e toma de metida as coisas dele, querer tomar frente errado. Então ela está só envolvida na relação, ela está envolvida, a sua vida não está comprometida. Agora quando tu chega no homem, o homem está comprometido, ele vai ter que morrer. Ele vai ter que dar a sua vida, não é bem assim, não é muito fácil, entenda. O homem vai ter que se entregar, ele vai ter que morrer. E se ele não morrer, pode ter certeza que ele vai ser morto. Ele vai ser morto, porque a mulher não vai perder a oportunidade de matar ele. De matar com palavras, de matar com acusação, quando tudo deu errado. Vai ter um responsável. E não vai ser a mulher, vai ser o homem. E diante de Deus ele é o responsável porque ele é o representante, ele é o cabeça. E ele vai ter que dar conta diante de Deus. E além de dar conta, ele vai se virar e vai encontrar uma esposa irada, cheia de mágoa, cheia de ressentimento, pronta para jogar tudo em alguém. Então esse homem vai ser o para-raio, esse homem vai ser o saco de pancada. Então ele vai morrer. Se ele não morrer, ele vai ser morto. Então, se tu analisar os dois, Deus colocou a mulher numa posição mais cômoda. A mulher tem que auxiliar, mas ela não é responsável por nada. Ela tem que fazer a sua parte, é obrigação. E ela não faz, na realidade ela não faz. Na maioria, vamos dizer, a regra ela não faz. E o homem também não faz, ele não cumpre. Porque aí nós estamos vendo um homem egoísta. Ele sabe que tudo vai ser cobrado dele, então ele se torna insensível. Se ele vai ter que pagar o preço, ele não se coloca à disposição de ninguém. Se eu vou pagar, então eu vou fazer do meu jeito. Se sou eu o responsável. E aí ele não se sacrifica. Ele não dá a sua vida. Ele se coloca numa posição de ditador. Ele não está nem aí, ele sabe que quando der errado é ele. Então ele assume com poder, com autoridade que não é bíblica. Então o homem está em rebeldia quando ele não morre, quando ele não se sacrifica, quando ele não se entrega. E tem uns que são duros na queda, não se entregam nunca. E não vão se entregar. Então a gente vê que, analisando de maneira fria, os dois não cumprem. E não se cumpre o plano de Deus para o matrimônio. E Deus não é glorificado, porque nós temos um casamento que não glorifica Deus. O homem não lidera em amor. Quando eu já vi alguns estudos que quando Deus castiga a mulher e pronuncia o castigo do homem, logo após isso, o homem, ele chama o nome da mulher. Se tu pegar em Gênesis, no capítulo 3, no verso 20, diz assim: e chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E eu já vi isso tudo. Se tu ler o capítulo 5 de Gênesis, diz que Deus, quando ele cria o homem, 5 verso 2, o homem e mulher os criou, e os abençoou, chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Se tu analisar esse texto aqui do verso 2, diz que Deus chamou homem e mulher de Adão. Os dois. Se tu ver assim, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados, não é? E chamou o homem de Adão no dia que foi criado, não, chamou de Adão quando foram criados. Quem muda o nome
e coloca o nome de Eva, é Adão que coloca, não é Deus. É Adão que chama ela de Eva. Então, Adão, ele já ali, ele está, dá a entender que ele está chateado, ele não está legal. Ele está pagando o preço da sua falta de autoridade. Ele era o primogênito, ele é o primeiro a ser criado. Ele obedeceu a mulher e Deus pune ele porque ele obedeceu. Ele deu ouvidos à voz da mulher e comeu a árvore que Deus tinha dito que não era para ele comer. Então ele obedeceu a mulher e desobedeceu a Deus, e ele está pagando o preço por ter obedecido a mulher em vez de Deus. Então ele não está muito legal, ele está chateado. E aí ele pega e ele já diz que ele chama o nome dela Eva, quer dizer, no entendimento, nos estudiosos, eles dizem que quando quem dá nome às coisas é o superior, não é o subordinado, é o superior. Então, Adão aqui ele já está começando a mostrar a sua superioridade. Agora, tu não é mais Adão, Adão sou eu. Tu é Eva, tu vai ser a mãe dos seres viventes, mas tu não é mais Adão. Porque se tu ler, tu vê que Deus chamou os dois de Adão. Deus chamou o seu nome Adão, quando os criou homem e mulher, no dia em que foram criados. Deus chamou Adão, mas agora Adão chega e diz, não, tu não é mais Adão como eu, tu é Eva, eu sou Adão, tu não é, porque eu não vou cair mais na tua. Eu não vou mais deixar tu tomar frente, agora sou eu que estou tomando frente, estou te dando o nome, tu é Eva, então tu está sob a minha autoridade. Então já Adão toma a situação. Eu via sempre no meu trabalho quando, de brincadeira, um subordinado chegava para os superiores e dizia, bom dia. Aí o superior disse, não, bom dia não. Tu só faz o teu cumprimento normal. A previsão do tempo quem faz é o superior, é o que está acima. Tu não faz, tu é subordinado. Então tu não faz previsão do tempo. Quem prevê como vai ser o tempo é quem está acima de ti. Tu só me cumprimenta, mas não me dá bom dia. Porque o dia, quem vai decidir como vai ser o dia sou eu. De brincadeira a gente fazia isso aí. De brincadeira, era uma brincadeira. Mas aqui Adão está colocando o nome de Eva, ele está, como dizer assim, colocando ela no lugar dela. Agora tu vai para a tua posição. Eu sou cabeça. E Deus disse que eu vou te dominar e o teu desejo agora é para mim. Então tu é Eva, tu não é mais Adão. Não sei se tu entende, pode ser que tu tenha uma visão e um entendimento diferente, mas eu já vi estudo que mostra que quando Adão ele coloca e muda o nome de Eva, ele coloca o nome dela de Eva, ele está mostrando a sua superioridade, já dizendo, eu estou botando o nome em ti, é porque eu sou superior a ti e eu tenho superioridade. Então não é tu que está me botando o nome, eu estou botando o nome em ti porque eu sou mais do que tu. E eu espero que tu compreenda isso. Então aí começa a guerra, o homem já começa a liderar com força. Tu não é mais Adão, agora tu não me engana mais, eu não vou te obedecer nunca mais. Então a restauração é em Cristo. A submissão é se colocar sob, o potássio do grego é em amor. E aí já não é mais esse agora tu é assim e eu estou acima de ti. E porque Deus disse eu vou te dominar e o que tu quiser eu é que vou decidir. Não, é em amor. O homem vai se doar. E eu volto a dizer, o homem tem a parte mais difícil nesse relacionamento. O homem tem a parte mais terrível. Ele é o responsável, mas ele sendo o responsável, ele vai ter que se dar, ele vai ter que se jogar, ele vai ter que ir para o chão, ele vai ter que servir, ele vai ter que se considerar inferior. E ele vai ter que buscar conselho, porque ele é auxiliador idônea, e ele vai ter que decidir, baseado também no que a mulher fala. Não é um ditador em casa, é um servo. É aquele que vai tomar as decisões não baseada em si mesmo, mas no todo.
ele vai ter que ver os interesses de toda a família. E ele vai ter que se negar a si mesmo. Então, é um exemplo terrível que Paulo traz. Cristo santifica a igreja, ele purifica a igreja, ele entrega-se pela igreja e ele quer ver a igreja gloriosa. E aí o homem vai ter que raciocinar isso com a sua esposa. Ele vai ter que querer ver ela gloriosa, querer ver ela irrepreensível. E aí ele vai ter que deixar de pensar em si mesmo. Ele vai ter que deixar o egoísmo. E agora, quem deixa? Por isso eu volto a dizer, nós vamos seguir no próximo áudio, no verso 28. Rebeldia não se cumpre. Eu acredito e eu fico meditando nisso que nós estamos conversando. Tu encontra mulheres que são submissas ao homem. Tu encontra. São exceções, mas existem. Existe mulher que é submissa ao esposo. E muitas vezes eu já presenciei casos de que os esposos eram tiranos, não eram legais. Não vou dizer tirano, mas não eram muito legais. E as mulheres eram totalmente submissas. Pessoas bem mais velhas do que eu, bem mais velhas do que eu. E os maridos pagaram o preço caro. Não são pessoas da minha idade, pessoas muito mais velhas. Eu analisei de criança, vendo pessoas mais velhas. E vi que os maridos pagaram um preço alto por não ser, por serem tiranos, por serem, não vou usar tirano, é uma palavra forte, mas por não serem, não cumprirem o propósito de Cristo. Agora eu digo, existe pessoas que são submissas, mulheres submissas, existem, não é a regra, é a exceção, mas existe. Agora, quando eu penso no marido que amam as suas esposas, como Cristo amou a igreja, se entregam, se sacrificam, lideram, aí eu fico pensando, para mim não existe. Eu fico analisando, eu fico pensando, sem quem? Onde estão esses homens que não são egoístas, que não pensam em si mesmos? Se o egoísmo está enraizado em nós, onde estão esses esposos? Existem, mas são raros. São raros, muitas vezes, quando a gente escuta que eu sou assim, não, eu não sou assim, eu quero ser. E aí eu entro naquele ponto que eu digo, uma coisa é a gente não poder, mas a gente querer e lutar toda a vida para ser o que Deus quer que a gente seja. É o que eu quero, é como um acordo com Deus. Deus quer que eu seja esse marido e eu também quero, então nós estamos em comunhão. Agora, quando eu não quero, aí não tenho comunhão com Deus, não estou em comunhão com Deus. É a mesma coisa a mulher. Deus quer que a mulher seja submissa, Deus manda que a mulher seja submissa. E a mulher não quer. Como que ela tem comunhão com Deus? Se ela não está em comunhão, ela está em desacordo com Deus. E muitas outras coisas. Aí nós estamos pegando só aqui, mas tem muita coisa que nós estamos em desacordo com Deus. Então nós temos que entrar em acordo. Senhor, eu quero ser esse marido. Eu quero ser. Agora eu sou? Não sou. Estou muito longe. Quem sabe se tu ouvisse minha esposa assim, poxa, tu não tem nem condição de fazer esses áudios. Tu não tem moral nenhuma para ficar falando para os outros isso, as coisas. E eu digo, tu tá certa, tu tá com a razão. Mas uma coisa eu sei, eu quero. Eu estou em comunhão com Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu posso não conseguir, eu sei que não está em mim o poder para fazer, mas o querer existe. Um desejo ardente, um anelo de oração incessante para que Deus faça o que Ele quer na minha vida. Então, esse é o ponto para mim chave, poder, tu não pode, mas tu quer. Então se tu quer, tu está em comunhão com Deus, porque é o que Deus quer. Agora tu vai chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não tenho. Paulo diz, olha, nós não temos capacidade nenhuma, nossa capacidade vem de Deus, e se Deus não der capacidade, nós estamos perdidos. Agora, esse é o ponto. Eu tenho certeza, minha esposa escuta o áudio e ela diz assim,
Tu não tem moral para falar isso aí, tu não tem condição, tu não é isso. Eu tenho certeza que ela diz assim, e quem sabe ela tem um caminhão de queixa, mas um caminhão de queixa, tu não é isso, tu não é isso, tu é culpado, tu é culpado. E eu digo, tu tá certíssima. Mas eu estou em comunhão com Deus porque eu quero. Agora eu sei que não é na minha força, é no poder do Espírito Santo, mas eu quero ser. Agora, essa é a grande diferença. E aí o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, no capítulo 7, ele diz assim, no verso 15, porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço. Mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então essa para mim é a base, é tu querer, e buscar, e correr atrás, e tentar, e clamar, e pedir ajuda para Deus. Essa é a base. Agora dizer tu não, quem sabe tu nunca chega. Paulo diz, olha, ele escreve aos Filipenses, eu não acho que eu consegui nada, eu estou correndo para o alvo, eu sou um miserável, eu quero. Então é querer, e é ter comunhão com Deus quando tu quer o que Deus quer. O que Deus quer para ti, tu quer, e o que Deus não quer, tu não quer, então é comunhão. Agora, se tu não quer, tu pode, mas não quer, tu quebrou a comunhão, tu está em desacordo com Deus. Nós vamos seguir depois, mais um outro áudio, mas eu quero que tu entenda que o homem tem uma posição muito, mas quem sabe um oceano de diferença da mulher. A sua missão é muito mais difícil, a sua responsabilidade é muito maior, por isso que ele precisa de ajuda. Ele não precisa de alguém para lhe atacar, para lhe arrebentar, para dizer quem ele é, para dizer que tu é um infeliz, que tu é um coitado, que tu não tem condição, que tu é incapaz. Isso tu já sabe, tu precisa de alguém que te ajude. Ó, tu não tem, mas Deus vai nos dar, e eu estou junto contigo e eu vou te ajudar. É isso que o homem precisa. Pai, nós te damos graça pela tua palavra. E que teu Espírito Santo ministre ao nosso coração a verdade. Senhor, que haja o querer em nós, o querer, coloca esse querer de fazer a tua vontade, de aprender e de cumprir para que Cristo seja glorificado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.